Sejam bem-vindos a mais uma aula que estamos falando sobre APIs robustas. Na última aula, nós terminamos a parte de testes, onde você pôde ter uma ideia de como você implementar os testes dentro da sua API. É claro que, como esse curso é um curso gratuito, ele não vai cobrir todos os detalhes que uma API robusta merece. Se a gente fosse fazer a parte de teste usando o TDD, falando sobre arquitetura limpa, a gente colocasse tudo que uma API robusta merecia de tratamento, esse curso seria aproximadamente de 80 horas. Mas esse não é o caso. Nós estamos aqui para dar dicas de como você pode entregar APIs mais robustas, flexíveis, escaláveis e também performáticas. Bom, a partir dessa aula, nós vamos falar sobre a camada de infraestrutura, que trata tudo relacionado a banco de dados, a arquivos, a qualquer coisa externa. Aqui nós vamos apenas configurar as nossas entidades de domínio. Para isso, nós vamos utilizar o MariaDB e nós vamos configurar também o Entity Framework Core, que é da Microsoft. E vamos usar também o Dapper para as consultas. Então, vamos à aula. Então, vamos agora aqui criar mais uma pasta com o botão direito na Solution, Add New Solution Folder. E aí a gente vai colocar infra. Opa, escrevemos aqui errado. Perfeito. Vamos criar um projeto com o botão direito nessa pasta, Add New Project. E por padrão nós colocamos dentro daquela pastinha SRC, que é a pasta que vai ter o source, né, das nossas APIs e projetos. Então, Class Library, SRC, e aí eu vou colocar como minha primeira API. .in. Vou colocar o infra para não ficar tão grande, né? Vou deixar .in, .data. A versão já está ao long term support, a versão .8, né? E aí a gente vai separar algumas pastinhas aqui. Bom, a primeira pasta que a gente vai criar aqui, né? Botão direito, Add New Folder, e a gente vai colocar Configurations. Vai ser a pasta que vai mapear nossos objetos e nossas entidades com as tabelas do banco de dados. A segunda vai ser o Context, onde a gente vai guardar o nosso contexto do Entity Framework. A terceira, a gente vai colocar repositórios, que é onde vai ficar os repositórios de cada entidade. E por último, nós vamos criar aqui uma pasta para Unity of Work, que é um padrão que ele vai trabalhar com uma única transação para todos os nossos objetos de um aggregate, por exemplo. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que instalar alguns pacotes, tá? Então eu já tenho eles aqui. Eu vou fazer uma cópia aqui. Vou colocar um item group. E após esse item group a gente vai colocar o Dapper e o Entity Framework. E aí eu vou explicar para vocês aqui. Esse primeiro é a versão do Dapper. Logo após a gente tem algumas versões do Entity Framework, como o framework em si, o design, que é para você pode fazer importação, tá? A gente não vai ensinar como fazer importação das tabelas, trazendo para as nossas entidades
nossas classes, né? Design, esse aqui, que é o relacional, né? E o tools. Então a gente só vai, por enquanto, salvar esses 3 aqui, esses 4, né? 5, quer dizer. E é isso. Agora que a gente já tem em mãos, eu salvo, Ctrl Shift B. Ele vai fazer um build na nossa aplicação. Beleza. Agora eu vou apenas criar alguma. Agora a gente vai apenas criar algumas pastas. A primeira pasta no arquivo, desculpa. Agora a gente vai criar alguns arquivos. E o primeiro deles vai ser o contexto. Então eu vou dar o nome do meu contexto. Eu vou colocar minha primeira API. Deixa eu colocar API assim, contexto, para dizer que é o contexto. E a gente vai configurar parte do nosso contexto. Aqui fica public. No finalzinho aqui a gente tem que importar o DB Contents, que ele é do Entity Framework. Então a gente traz o using do Entity Framework. Por padrão, vai ter que ter um construtor, e daí você coloca o DB Contents Options e o nome do próprio contexto que você acabou de criar, é o nome da classe. E esse Options aqui a gente vai passar para a classe superior, a classe da qual está sendo herdado. Então a gente passa esse Options para cá. Perfeito. Depois disso, a gente tem que fazer mais uma configuração agora. Então a gente tem aqui fazer um override aqui do override é o on override on configuring, e ele já traz pra gente uma configuração base. E aí tem algumas coisas que eu acho bacana colocar. A primeira delas é o enable, né? Enable sensitive data logging, para trazer o log da nossa aplicação. Também o enable details erros, enable detail erros. E por último, eu posso usar aqui o use logger factory, que nada mais é que vai trazer os logs das nossas consultas. Então vou colocar aqui log factory, logger factory, ponto, vou trazer essa extensão create, e aí ele vai ter que trazer para mim aqui um log, onde eu vou adicionar esse log no console. Então add não tem aqui, eu vou ter que importar, mas zero problema. Voltando aqui com o vídeo, na realidade eu esqueci de fazer uma importação que é desse pacote aqui, que é o Microsoft Extensions Login Console, tá? E aí ele já vai trazer para mim esse Add Console aqui. Na próxima aula a gente vai continuar a configurar. Te vejo na próxima aula.